Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas consequências de longo prazo do TDAH não tratado, olhando com um carinho especial para mulheres que receberam o diagnóstico mais tarde na vida. Mas olha, a ideia aqui é fazer isso com muita compaixão e entendimento, sabe? Para a gente ir além dos rótulos e encontrar um pouco de clareza. Essa pergunta, ela é dura, né? E ela ecoa na cabeça de muita gente antes de finalmente entender o que está acontecendo. Se essa sensação é familiar, acredite, existe uma explicação para ela. E a boa notícia é que não tem nada a ver com ser um desastre. E o ponto central é exatamente este. TDAH não é uma falha de caráter. Não é preguiça, não é falta de esforço. É uma condição neurobiológica. Ou seja, é uma diferença na fiação do cérebro, no jeito que ele funciona. E isso afeta principalmente a atenção e o controle dos impulsos. Para a gente entender de verdade o TDAH, a gente precisa falar sobre o gerente do nosso cérebro. Aquela parte que é responsável por organizar toda a bagunça, sabem? Estamos falando das funções executivas. As funções executivas são basicamente as habilidades que permitem que a gente planeje, organize e, bem, execute as tarefas. Pensa nelas como o chefão do cérebro, que trabalha lá no lobo frontal. Num cérebro com TDAH, esse gerente tem uns desafios bem particulares para lidar. Essa imagem aqui resume perfeitamente a questão. O problema no TDAH raramente é não saber o que precisa ser feito. A pessoa sabe e muito bem. A grande dificuldade é a ponte que liga o saber e o fazer. É como se existisse um abismo entre a intenção e a ação. É aí que a coisa pega. E no dia a dia, como isso aparece? Bom, de várias formas. Tem a cegueira temporal, que é aquela dificuldade de sentir o tempo passar. Tem a tal paralisia por TDAH, que é terrível. Você sabe o que tem que fazer, tá tudo ali, mas o corpo simplesmente não começa. Os pensamentos pinball são aquela mente que não para, pulando de uma ideia para outra sem controle. E claro, a dificuldade em regular as emoções, que transforma qualquer sentimento em uma onda gigante. Agora, quando esses desafios vão se acumulando ao longo dos anos, sem um diagnóstico, sem um entendimento, as consequências podem ser bem sérias. Mas calma, a ideia aqui não é assustar ninguém de jeito nenhum. É só reforçar como o autocuidado e o tratamento certo são importantes. E os estudos mostram isso de forma bem clara. O TDAH não tratado está ligado a riscos bem graves. A impulsividade pode levar a acidentes, por exemplo. A dificuldade de planejamento pode atrapalhar o tratamento de outras doenças, como diabetes. E existe um risco bem maior de automedicação através do uso de substâncias. Pensa que isso é uma bola de neve que vai crescendo ao longo de uma vida de desafios que não foram compreendidos. E aqui, nesse gráfico, a gente vê o impacto do tratamento de um jeito, nossa, muito nítido. A barra do risco para quem não trata o TDAH é bem mais alta. A impulsividade, aquela busca constante por um jeito de acalmar a mente, podem levar ao uso de substâncias como uma tentativa de se automedicar. Mas agora olha só que notícia boa. O tratamento adequado, o que inclui a medicação, tem um efeito protetor gigantesco. Ele pode diminuir o risco de desenvolver transtornos por uso de substâncias em cerca de 40%. 40% é um número que traz muita esperança, né? Isso tudo leva a gente a mudar o jeito de enxergar as coisas. Tratar o TDAH não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É um ato poderoso de autocuidado, de amor próprio mesmo. Essa analogia é perfeita, não tem outra palavra. Pedir para alguém com TDAH só se concentrar mais é a mesma coisa que pedir para alguém que precisa de óculos só tentar enxergar melhor. Não faz sentido, né? A medicação não é uma muleta, é uma ferramenta que ajuda a corrigir uma diferença biológica. Simples assim. E os benefícios vão muito, mas muito além de só conseguir focar. A medicação pode ajudar a silenciar aquele ruído mental, sabe? A acalmar os pensamentos de pinball. Isso cria um espaço para a gente respirar antes de reagir. E com isso, melhora a regulação emocional, fortalece relacionamentos e, o mais importante, ajuda a reconstruir a autoconfiança que foi sendo destruída por anos e anos de dificuldades. Mas claro, não é só de medicação que a gente está falando. Existem estratégias práticas para o dia a dia que fazem uma diferença enorme. São ferramentas que ajudam a gente a construir tipo andaimes em volta dos desafios das funções executivas. Uma dessas técnicas que é super simples e funciona que é uma beleza é o body doubling. Basicamente, é ter outra pessoa por perto, seja fisicamente ou até numa chamada de vídeo, enquanto se faz uma tarefa.
A simples presença de alguém ali já cria um senso de compromisso que ajuda a quebrar aquela paralisia do TDAH. Parece mágica, mas funciona. No fundo, a grande virada de chave é essa aqui. Parar de brigar com o próprio cérebro e começar a trabalhar com ele. Entender como a mente funciona é o primeiro passo para criar sistemas, usar ferramentas e desenvolver estratégias que jogam no mesmo time que você, e não contra. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Por tantos anos, a luta pode ter parecido uma falha pessoal. Mas e se o verdadeiro começo da mudança não for se esforçar mais, e sim ser mais gentil? E se abraçar o próprio jeito de funcionar, com compaixão, for a chave para finalmente encontrar um pouco de calma em meio ao caos?